Amores, bom dia, tudo certinho, tudo bonzinho, né? Paixões, olha só, dando continuidade à parte de tecido conjuntivo, vamos falar hoje sobre tecido sanguíneo, tranquilo? Pessoal, eu coloquei para vocês aí a sinonímia. Eu posso chamar simplesmente por hematopoético ou hematocitopoético. Do grego, hemato quer dizer sangue, cito, célula, e poético, a origem, né? De onde é que vem alguma coisa parecida com isso aí do grego pra gente, tá? Então, vê bem, dando continuidade aqui, origem. Lembra que em tecido ósseo, a gente havia comentado que existe uma área no osso que seria a região epifisária. A epífise dos ossos longos viabiliza a produção de células sanguíneas. Não sei se você lembra disso, mas a gente havia comentado, né? Então, a medula óssea vermelha se localiza na epífise desses ossos, tranquilo? Existem outras estruturas que também estão relacionadas à produção, como o timo, o baço e os linfonódulos. Aqui eu coloquei para vocês uma imagenzinha só para você destacar e conseguir observar o quantitativo de substâncias que nós encontramos aí no sangue, tá? No que se diz respeito a plaquetas, né? Glóbulos brancos e o plasma, e também ali as hemácias, tá? Você encontra em torno de 55% de todo o quantitativo do sangue sendo plasma, em torno de 45%, né? Você encontra aí as hemácias, tá certo? E plaquetas e glóbulos brancos em torno de 1%. Tranquilo? Olha lá. Então, o plasma, a gente relaciona o plasma, eu tenho 55% do volume total, onde a composição do plasma é basicamente água, você tem 90% do seu quantitativo relacionado à água, proteína 7%, compostos orgânicos como hormônios, resíduos nitrogenados em torno de 2%, sais minerais em torno de 1%. Aí eu coloquei 0,9%. Né? Elementos figurados são as células, tá certo? Eritrócitos, que eu posso chamar simplesmente por glóbulo vermelho, ou hemácias, tranquilo? Leucócitos são os glóbulos brancos e os trombócitos são as plaquetas, tá certo? Então aí você tem uma imagenzinha destacando os percentuais que a gente havia comentado, tá? Vamos lá, ó. Próximo slide, ele mostra pra gente uma condição muito interessante da medula óssea vermelha, né? Que são as células tronco-medulares, que eu posso dizer para vocês que são células pluripotentes. Por quê? Porque essas células elas tendem a formar células do tecido sanguíneo, então por isso que elas são pluripotentes. Aquelas células que são multipotentes, não, aquelas células que são totipotentes, elas estão intimamente relacionadas exatamente a formar qualquer tipo de célula que você encontre no seu corpo, né? Neurônio, oligodendrócito, astrócito, enterócito. Então essas células, um exemplo bem clássico é a célula zigoto, né? A célula ovo-zigoto, depois da fecundação. Então você tem ali os estágios: mórula, blástula, gástula. Então no estágio de mórula, qualquer uma daquelas células ali tem essa condição, apresenta esse tipo de característica para a gente, tá bom? Então, vê bem, aí tu tens aqui, ó, linhagem mieloide, que é produzida exatamente ali no miolo, né? A mieloide vem de miolo, de centro, de interno, né? Que é produzido exatamente na parte interna do osso. Então, tu tens aí também a linhagem linfóide, tá certo? Então vamos ver, que eu deixei bem detalhado aí para vocês o que é que a gente vai encontrar na linhagem mieloide e aquelas que nós vamos encontrar na linhagem linfóide, tá certo? Essa gota serena desse cão chupando manga que fica tocando toda hora esse zap, chega a dar agonia, dá vontade de torar esse celular. Ó, voltando aqui, sem brincadeira. Então, na linhagem mieloide eu tenho as hemácias, os basófilos, os neutrófilos, tá certo? Os eosinófilos, e aqui nós temos as plaquetas. Tranquilo? Simples desse jeito. Na linhagem linfóide eu vou encontrar os monócitos, tá certo? E os linfócitos. Só uma dica: os monócitos eles também são produzidos pela linhagem mieloide.
Tranquilo? Beleza? Dica, acompanha aqui, ó, a partir do meu piloto, tá? Acompanha aqui. Então, neutrófilo, basófilo e eosinófilo são células relacionadas à defesa. São glóbulos brancos. Tranquilo? Aqui, hemácia, são células que transportam gases, como o dióxido de carbono, o monóxido de carbono e o oxigênio. A cabeça do monóxido de carbono também. O monóxido de carbono, por sinal, ele é muito estável. Tá certo? Na hemácia, junto com o complexo, né, que você tem, a gente vai ver um pouco mais na frente, que existe complexo. A hemácia, a hemoglobina e os átomos de ferro. Né? E aqui, ó, desse lado, tu tens o monócito e os linfócitos também, que são células de defesa. E as plaquetas, que são fragmentos de célula que vão viabilizar o processo de coagulação e, consequentemente, a cicatrização. Tá? Vê bem. Aqui eu coloquei para vocês 4 tipos de leucemias mais importantes, tá certo? Que é a leucemia mieloide aguda e crônica e a chamada linfocítica aguda e crônica também. Tranquilo? Simples desse jeito, bem mastigadinho aí, ó, na maciota para vocês. Seria até interessante que vocês fossem colocando no caderninho esses esquemas para fixar, né? Você vai escrevendo, ele vai fixando para não passar nenhum ponto desse aí que a gente está abordando, tá certo? Então, vê lá. Aqui eu coloquei para vocês dinâmica sanguínea, muito interessante por sinal, tá? Em relação ao plasma e às hemácias. Olha lá. Em relação ao plasma, tu tens aí substâncias existentes no plasma. A água, importante veículo, né, de transporte de substâncias, sais minerais que vão regular uma gama enorme de atividade do nosso corpo, glicose para dar energia, vitaminas também para regular. Ureácido úrico e amônia são excretas que você encontra aí sendo transportado também. E as proteínas que viabilizam uma gama enorme de funções aí, tá certo? Transporte de ácido graxo, viabiliza também o controle da viscosidade sanguínea, né? Promove fluxo laminar. Não sei se vocês já viram, muita gente pergunta, cabeça, o que é esse fluxo laminar? É exatamente a condição de densidade que existe na corrente sanguínea. Na periferia do vaso, esse fluxo ele tem que ser menos denso, enquanto no centro do vaso tem que ser mais denso. Essa diferenciação de densidade promove um fluxo melhor e um atrito menor em relação à parede dos vasos sanguíneos, tá certo? Um exemplo bem interessante é a pessoa que é diabética, né? Esse fluxo laminar ele é alterado porque tem tanta glicose ali que o vaso ele começa a apresentar, ele vai ser mais deteriorado, né? A gente poderia até colocar essa denominação, porque o sangue ele mais pesado ali no mais denso, ele batendo constantemente ali naquele vaso, ele vai propiciar algumas doenças como o AVC, né? O infarto, o rompimento de alguns vasos sanguíneos, né? Por causa dessa diferenciação de densidade, tá? E as imunoglobulinas, que são os anticorpos, tranquilo? Aqui desse lado eu coloquei para vocês, ó, o eritroblasto, que é uma célula sanguínea, tá? Ela é produzida e observa, amores, aqui, ó, com muito carinho, vou colocar até o piloto aqui para vocês, ó. Observa aqui com muito carinho. E esse tipo de célula, ela é a precursora da hemácia, tá? Então ela vai dar origem à hemácia. Você tem a formação desse eritroblasto e ele perde o núcleo se transformando em hemácia. Cabeça, e qual a função aí nesse caso? Por que dessa perda desse núcleo? Para viabilizar o transporte desses gases aí que são importantes para garantir o processo de respiração celular. Tranquilo? Olha lá. Aí aqui você tem a hemoglobina, você tem 4 moléculas peptídicas, tá? Grandes, não é isso? E aqui eu coloquei alguns destaques aí muito interessantes, ó. Eu tenho 2 cadeias alfa e 2 beta em relação à estrutura aí da hemoglobina, tá? Eu tenho um grupo M que vai viabilizar o transporte do ferro. E cada molécula eu vou encontrar basicamente 4 átomos 4 moléculas de oxigênio sendo transportadas, tá? Para cada molécula de hemoglobina. Tranquilo? Por isso, cada hemácia ela vai apresentar para a gente mais ou menos em torno de 200 mil hemoglobinas. Olha só a quantidade de gases que
que são transportados, né? E se você observar 1 milímetro cúbico de sangue, você tem em torno de 5 milhões de hemácias. A coisa assim é simplesmente fantástica quando a gente entra em dados interessantes e analisar os pormenores desse tipo de característica, tá? Olha lá, vê bem. O próximo slide eu coloquei para vocês, tá? Plasma e hemácia, né? No caso, a dinâmica sanguínea. Como é que acontece essa dinâmica, né? A gente viu ali a priori que existe a produção das hemácias a partir do eritroblasto, né? Isso a gente viu. Mas a produção da hemácia vai depender de quê? Ela vai depender da concentração do oxigênio, tá certo? Quanto menor a quantidade de oxigênio, tu tens aí o rim, não é isso aqui, ó, o rim aqui, ó, ele vai viabilizar a produção dessa substância aqui, ó, chamada eritropoetina, que é chamada simplesmente por EPO, tá? A eritropoetina, ela atua diretamente na medula óssea vermelha, tá? Aqui, ó, tá bem bonito, deixa eu colocar aqui. Ó, medula óssea vermelha, tá? Então, com isso, o que vai acontecer? Eu encontro a produção de uma concentração maior de hemácias. Tranquilo? Então, aumenta a quantidade de O2. Beleza? Tranquilo? Então, aumentei a quantidade de hemácias, eu vou encontrar maior quantidade de oxigênio, tá? Aqui desse lado eu coloquei, ó, no que se diz respeito ao aumento do pH, né? Para ocorrer a captação e a liberação desse oxigênio, ó. Então aqui tu tens aumento do pH, aumenta a pressão pulmonar, vai ocorrer aumento da pressão do oxigênio. Então a hemoglobina ela tende a capturar essa molécula de oxigênio, tá certo? Esse O2. Se liga na parada, quando você encontra diminuição desse pH, mais a diminuição dessa pressão das moléculas de oxigênio, né, que vai ocorrer normalmente no capilar muscular, um exemplo bem característico, encontra exatamente a liberação dessa molécula de oxigênio. Por isso que eu tenho a formação da oxohemoglobina, né, que é exatamente a junção dessa hemoglobina com o oxigênio. Tranquilo? Beleza? Bem mastigadinho aí para você ver o passo a passo e não tem erro. Tranquilo? Vê lá. Aqui eu coloquei para vocês os tipos de leucócitos. Os granulócitos, que vão apresentar grânulos no seu citoplasma, apresentam formato esférico e núcleo bilobulado. Tá? Está relacionado exatamente a processos alérgicos e a presença de vermes, principalmente no intestino. Tá certo? Neutrófilos são os mais numerosos, eles fazem parte da primeira barreira ali de contenção de micro-organismos no nosso corpo. Tá? Núcleo trilobulado e promovem exatamente, eles fagocitam, né, corpos estranhos, bactérias, fragmentos de bactérias, fragmentos de vírus, fragmentos de fungos. Tá? Aqui tu tens também ainda os granulócitos, que são os basófilos. Tá? Forma esférica, e eles produzem tanto a histamina quanto a heparina. Tranquilo? A heparina é um anticoagulante. A histamina é um anti-inflamatório. Tranquilo? Olha lá. E para a gente fechar, os agranulócitos, que não apresentam granulações no citoplasma. E a gente destaca os monócitos, né? Apresentam forma esférica, núcleo oval e núcleo oval e citoplasma com uma quantidade enorme de lisossomos. Existe uma quantidade muito grande de lisossomos ali, né? Que auxiliam exatamente a fagocitose. Originam os macrófagos e osteoclastos. Tranquilo? Olha lá. E para a gente fechar, linfócito B relacionado à produção de anticorpos e à memória, né? A memória imunológica. E as plaquetas e trombócitos que não são células, né? Observe que plaqueta é um fragmento de uma célula muito maior. É o fragmento de um megacariócito. Então, o megacariócito ele vai se desprendendo, ele libera, ele tem essa condição de fragmentação da sua parte mais externa ali, relacionada tanto ao citoplasma quanto o ectoplasma, né, quanto a membrana,
E com isso você tem a formação das plaquetas, da estrutura plaquetária. Amores, então estrutura sanguínea é isso aí que eu gostaria de mostrar para vocês. Uma aula um pouquinho maior, né? Mas em compensação você tem aí vários tópicos relevantes aí que vão te ajudar nas provas de Enem, nas provas do SSA, né? Do seriado aí e outros vestibulares que vocês queiram pleitear. Tranquilo? Um abração, fica com Deus, tudo de bom.